Fala, Flávia, você estava falando? Assim, eu acredito que a caminhada assim do nosso espírito, ela é longa já, assim, né? Por entre as vidas aí que temos, né? Por entre as nossas encarnações. E, e a gente vem, o nosso espírito, né? A nossa consciência vem trazendo isso, né? Tanto que nós chegamos hoje, assim, nesse momento, né? Da Terra, da história, inclusive do nosso grau de evolução, né, esse momento assim tão democrático, né, de consciência, dessa abertura mesmo. E eu não acho assim que a Terra seria nada melhor, né, ou assim, sem o ser humano. Mas eu acredito que ainda existam muitas pessoas que vivem, né, sem essa consciência, né, que estão ali nos seus traumas, que estão ali no seu Sim, é, sim. nessa, vamos dizer, usar uma palavra assim, nessa mediocridade, mas de mediocridade mesmo de evolução mesmo, né? Aham, aham. Então, é, eu acho que é essa consciência, né, que nós para ir acessando, né, e que a gente vai trazendo também durante aí as caminhadas que a gente vem fazendo aí nas encarnações, né, na Terra. Se a gente for ver assim, de antigamente, né, que como que era, né? Tipo, você não podia falar nada que você era morto, independente disso, de não, né? E a justiça é a justiça mesmo, não a justiça de leis, assim, que muitas vezes não são justas. Mas na época também, né, que mataram, que colocaram na fogueira aí tantas mulheres, né? E ainda mais pela sua sabedoria, né, de plantas, de cura. Por isso que o feminino traz, né? Tem. Então, eu acho que a função dessa consciência, bastante gente ainda enraizada numa consciência ainda primitiva, né? Vou usar esse termo, né? Mas tem isso, efetivamente, é, existe um lado espiritual, todo mundo tem, mesmo que não tenha consciência, né? E a gente sabe que tem, e na verdade, assim, quando o Steiner fala isso, né, ele está considerando que é isso que a gente tem que fazer, né? Sabe assim, quer dizer, ele está falando para antropósofos, das pessoas que estão estudando antroposofia e que vão fazer esse trabalho espiritual, né? Vão estar ligadas, conectadas com o mundo espiritual. Então, e sem dúvida, tem pessoas fazendo isso, a gente sabe, né? Embora as notícias que a gente ouça sempre são as piores, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que está fazendo seu desenvolvimento espiritual verdadeiramente, né? É, Então, assim, de qualquer forma, é isso. As pessoas, de um jeito ou de outro, elas têm seu desenvolvimento espiritual numa vida, né? E aí o que ele está dizendo é isso, quando é enterrada, leva isso que desenvolveu, né? Leva também para a terra, é o fermento, né? Então, ó, com isto ele transmite, pois, ao processo terrestre algo que, por seu intermédio, flui constantemente do mundo suprassensível para o processo físico sensorial. Ao nascer, ele traz algo do mundo espiritual. Com sua morte, a Terra recebe esse algo incorporado às substâncias e forças que constituíram o seu corpo. O homem intermedia o gotejado suprassensível no sensível, no físico. Imagine os senhores como que uma chuva contínua que desce do suprassensível para o sensível, permanecendo, porém, essas gotas infecundas para a terra, caso o homem não as acolhesse, transmitindo-as por si à terra. Essas gotas que o homem recebe ao nascer
e libera ao morrer constituem uma fecundação contínua da Terra por forças suprassensíveis, e são estas forças fertilizantes suprassensíveis que mantêm o processo evolutivo terrestre. Sem cadáveres humanos, a Terra estaria, pois, morta há muito tempo. Isto posto, podemos indagar: qual é, afinal, a atuação das forças mortas sobre a natureza humana? Atuam de fato sobre a natureza humana as forças mortíferas que predominam na natureza exterior, pois se o homem. Não, agora ele está afirmando. Atuam de fato sobre a natureza humana as forças mortíferas que predominam na natureza exterior. Pois se o homem não propiciasse à natureza exterior vivificação constante, ela teria de perecer. Como atuam, pois, essas forças mortíferas na natureza humana? Atuam de tal maneira que o homem, por seu intermédio, produz todas aquelas organizações que se estendem do sistema ósseo ao sistema nervoso. Há uma grande diferença intrínseca entre o que é construído pelos ossos e tudo que lhes é afim, e aquilo que é elaborado pelos outros sistemas. As forças mortíferas irradiam para dentro de nós, deixando-as intactas. Sumiu, você está aí, Flávia? Sumiu de repente? Eu caí. Valquíria. De repente sumiu, eu falei, será que caiu? Não, que Bom, bom, isto posto, podemos indagar qual é, afinal, a atuação das forças mortas sobre a natureza humana. Atuam de fato sobre a natureza humana as forças mortíferas que predominam na natureza exterior. Pois se o homem não propiciasse à natureza exterior vivificação constante, ela teria de perecer. Como atuam, pois, essas forças mortíferas na natureza humana? Atuam de tal maneira que o homem, por seu intermédio, produz todas aquelas organizações que se estendem do sistema ósseo ao sistema nervoso. Há uma grande diferença intrínseca entre o que é construído pelos ossos e tudo que lhes é afim e aquilo que é elaborado pelos outros sistemas. As forças mortíferas irradiam para dentro de nós, deixando-as intactas. Somos homens ósseos. Mas as forças letais penetram em nós mais profundamente. Nós as enfraquecemos. E com isso somos homens dotados de nervos. Não sei se eu entendi muito isso. Deixa eu dar uma lida aqui de novo. Como atuam, pois, as forças mortíferas na natureza humana? Atuam de tal maneira que o homem, por seu intermédio, produz todas aquelas organizações que se estendem do sistema ósseo ao sistema nervoso. Há uma grande diferença intrínseca entre o que é construído pelos ossos e tudo o que lhes é afim, e aquilo que é elaborado pelos outros sistemas. As forças mortíferas irradiam para dentro de nós, deixando-as intactas, somos homens ósseos. Mas as forças letais penetram em nós mais profundamente. Nós as enfraquecemos e, com isso, somos homens dotados de nervos. Que é um nervo? Algo que quer constantemente transformar-se em osso, sendo impedido de fazê-lo por estar em relação com elementos não ósseos ou não nervosos da natureza humana. O osso sempre quer, o nervo sempre quer ossificar-se e é sempre impelido a morrer, tal qual o osso que no homem é sempre algo morto em alto grau. No osso animal, as condições são diversas. Ele é muito mais vitalizado que o osso humano. Podemos, pois, imaginar um lado da natureza humana dizendo que a corrente mortífera atua nos sistemas ósseo e nervoso. Este é o primeiro polo. As forças continuamente doadoras de vida, ou seja, a outra corrente, atuam nos sistemas muscular e sanguíneo e em tudo que com esse se relaciona. Os nervos só não são ossos por estarem ligados de tal forma ao sistema sanguíneo e muscular que sua tendência ossificadora se opõe às forças
que atuam no sangue e nos músculos. O nervo só deixa de transformar-se em osso porque o sistema sanguíneo muscular se lhe opõe, impedindo a ossificação. Se durante o crescimento existe uma relação incorreta entre o osso de um lado e o sangue e os músculos de outro, surge o raquitismo, que é um impedimento por parte da natureza sanguínea e muscular à desvitalização correta do osso. Daí a extraordinária importância de uma correta interrelação entre o sistema muscular sanguíneo de um lado e o ósseo nervoso de outro. À medida que o sistema ósseo-nervoso avança em nosso olho, o sistema ósseo ficando no envoltório e penetrando no olho apenas uma debilidade, ou seja, o nervo, surge no olho a possibilidade de uma união entre a natureza volitiva do músculo e do sangue e a atividade representativa do sistema ósseo-nervoso. Remontamos assim a um fato que teve papel importante na ciência antiga, mas que é ridicularizado pela ciência moderna como ideia infantil. Só que, com certeza, ela o abordará novamente, embora de outra forma. Os antigos sempre sentiram em sua ciência um parentesco entre a medula nervosa, a substância dos nervos, e a substância óssea ou a substância dos ossos. Segundo eles, o homem pensava tanto com os ossos quanto com os nervos. Isto, aliás, é a verdade. Tudo que temos em matéria de ciências exatas devemos à capacidade de nosso sistema ósseo. Porque o homem é capaz de desenvolver, por exemplo, a geometria, os animais superiores não possuem geometria, como se vê por sua maneira de viver. Não passa de um contrassenso o fato de alguns dizerem que talvez esses animais a possuam, só que não podemos percebê-lo. É o homem, pois, quem desenvolve a geometria. Mas como ele chega, por exemplo, a uma representação mental de um triângulo? Quem realmente reflete sobre o fato de um homem desenvolver a ideia do triângulo deve achar maravilhoso que ele produza apenas pela fantasia geométrico-matemática o triângulo abstrato que na vida concreta não se encontra em lugar algum. Há muita coisa desconhecida atrás dos acontecimentos visíveis do mundo. Imagine, por exemplo, estarem os senhores de pé em qualquer lugar dessa sala. Como seres humanos suprassensíveis realizam, em certos momentos, movimentos curiosos que normalmente desconhecem. Mais ou menos assim, caminham um pouco para um lado, voltam um tanto para o outro e depois retornam aos seus lugares. Uma linha espacial que fica inconsciente, traçada pelos senhores, estende-se de fato como um movimento triangular. Tais movimentos existem de fato, só que os senhores não o percebem. Mas pelo fato de terem sua espinha dorsal na vertical, acham-se dentro do plano onde esses movimentos se realizam. E aí ele tem um desenho. Deixa eu abrir de novo aqui para. Aí vou descompartilhar. Peraí. Tem que abrir meu vídeo, pôr um pin e achar o desenho. É um triângulo, na verdade. Aqui, ó. Tá vendo? E aqui está escrito 1, 2, 3. Porque quando eu ler, ele deve. 1, 2, 3. E quando eu ler, ele deve falar desses números e eu não vou mostrar de novo. Então, remove PIN. Deixa eu tirar meu vídeo, que minha internet está bem ruim mesmo, e compartilhar novamente. Então, o animal não está dentro desse plano. Sua medula espinhal acha-se na horizontal, isto é, em posição diferente. Nesse caso, esses movimentos não são executados. O homem, por ter sua medula espinhal na posição vertical, está no plano em que esse movimento é executado. Não chega a conscientizá-lo a ponto de constatar: eu danço continuamente no triângulo. Mas ao desenhar um triângulo, diz: isto é um triângulo. Na verdade, este é um movimento executado inconscientemente e que ele realiza no cosmos. Bem interessante, né?
exatamente, muito interessante. Eu vou, É, não, pode falar. vai muito além, assim, de como é ensinado, a gente aprende, né? As Muito, formas, muito, muito, muito. né? É bom que a gente tenha essa outra visão, né? Você sabe assim, nossa, que bom que a gente pode ver de outro jeito, né? Ver. E assim, e eu acredito mesmo que isso vai se expandir. Essa educação Waldorf é muito nova enquanto história, né? 100 anos é pouco, né? E acho que ela É, vai aprendendo, porque é isso, o homem vai voltar para o desenvolvimento espiritual. E ela é um preparo mesmo, né? A pedagogia Waldorf é um preparo para essa humanidade que está indo para a espiritualidade novamente, né? ela é mesmo, porque eu vejo assim, é, ela, ela não só respeita assim essas fases do desenvolvimento humano, respeitando para não, para não causar esses bloqueios, não causar esses traumas de desenvolvimento, né? Deixa a criança Sim, realmente sim, assim, é, sem estar aberta, né, para a vida mesmo, para a natureza, né? Que é a grande mestra. É, mas ela também traz essa profundidade, né, no ensino, né? As matérias e conectadas com a fase anímica, né, desse ser exatamente, humano. de acordo com o momento que ele está preparado para receber aquela nutrição, né? Aquele alimento anímico mesmo, né? E é muito É, bonito, é muito esse bonito preparo mesmo. nosso também é como a gente transmite isso, né? Que deixa de ser superficial e também o nosso cômodo da alma, que muitas vezes também está enraivecido, está ali também nas nossas dores, né? E a gente se trabalhar nisso também para passar de uma É, forma muito mais luminosa, amorosa, né? É também exatamente. primordial, né? É, é. A gente se trabalha, né? A gente tem que se autoeducar, né? A pedagogia Waldorf é isso, o professor se autoeduca, né? E a gente É, cresce enquanto ser humano, né? Enquanto ser humano mesmo, a gente se desenvolve, cresce muito. né? Na verdade, assim, o ideal perfeito seria com toda a profissão, né? A gente ter essa consciência que você está evoluindo, né? E está buscando isso mesmo, se trabalhando, evoluindo, né? Vou pausar Exatamente. aqui